Bom, como tudo na vida, o começo é bem difícil. Acabou o storage. Como é que fala storage em português? Armazenamento. Acabou o armazenamento do meu celular. Eu tive que deletar um monte de coisa para poder continuar esse vídeo. Então me desculpa. Vamos lá. Eu vou voltar. Talvez mudou alguma coisa na tela aí. Peço desculpa. Então, eu vou voltar. Então, vou ler uma citação da página 79 para a gente entender, né, por que essa questão de ter dificuldade de controlar os gastos ela é muito grande e é muito difícil ensinar isso, né? Ele diz o seguinte: disse que, para muitas pessoas, o medo de falar em público é maior do que a morte. De acordo com psiquiatras, ele é provocado pelo medo do ostracismo, de aparecer, de críticas, do ridículo e de se tornar um pária. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. Em vez de confiar no seu autoconhecimento e usá-lo, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Fazem o que todos fazem. Conformam-se em vez de questionar. Muitas vezes repetem sem pensar o que lhes foi dito. Na página 80 ele continua. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de se acompanhar a maioria e não querer ficar atrás sozinho. Então, aí tem um problema que a gente vamos bater um papo sobre isso, que é essa questão de controlar os desejos e os gastos e tudo mais. O que ele está querendo dizer com tudo isso é que nós somos Maria vai com as outras. Nós deixamos que nossos impulsos conduzam a gente a cometer, né? A cometer erros, ia falar, mas a consumir de forma desenfreada, ou mesmo, né? Não é só desenfreada, né? De forma, vamos dizer assim, irracional, ilógica, sem sentido. Como que eu quero colocar isso aí? Ele fala que sim, que a gente não quer ficar atrás dos vizinhos, né? Só que o vizinho tem um carrão. E aí, ó, o vizinho tem um carrão, eu quero ter um carrão. E se eu não tiver o carrão que o vizinho tem, vou ser inferior a ele. Pô, meus amigos tudo compraram Nike lá, aquele. Como que fala? Michael Jordan. Ah, compraram Nike, Michael, eu preciso comprar. No mesmo nível, pra gente ficar tudo igual, né? Então, você não quer ficar para trás, você não quer ficar por baixo. E aí, vamos pegar uma parte muito importante disso, que é o nosso cérebro. A gente não pode desconsiderar que nosso cérebro, ele eu não vou saber dizer o número exato para vocês, mas é em torno de 95% de toda a estrutura do nosso cérebro é a mesma dos nossos antepassados, dos homens da caverna. E aí, vamos raciocinar o seguinte, e é uma coisa que os neurocientistas e os pesquisadores, né, eles deixam isso bem claro para nós. Você tinha uma pessoa, naquela época dos homens das cavernas, que ele vivia isolado, independente, não se misturava, não ia com os outros. Ele fazia o que era melhor para ele. Estava lá. O que aconteceu com esse cara? Ele ficou sozinho. Ele ia fazer o que ele queria. Não era Maria vai com as outras. E aí ele morreu, porque o leão pegou ele e ele estava sozinho. E nós sabemos que o ser humano, na cadeia alimentar, ele está lá embaixo. Vários animais, numa luta, se colocar num ringue um urso com um ser humano, o urso detona o ser humano. Um leão, o leão detona o ser humano. Um tigre, né? Vários animais, eles detonam o ser humano. O ser humano só conseguiu subir, né, na cadeia alimentar porque ele aprendeu a trabalhar em grupo. Tá? Mas sozinho, esse cara morreu. Só que o outro ali, que ele fazia o que todo mundo fazia no grupo, quando o leão apareceu, tinha um grupo. E o grupo ou afugentou ou matou o leão e sobreviveu. Passa tempo, aquele outros caras que viviam sozinho, isolado e faziam o que eles queriam, morria. E quem estava em grupo permanecia vivo. Ou seja, a parte estrutural do cérebro que fazia com que pessoas vivessem totalmente independente, ela não se perpetuou na história. Quem tinha, vamos dizer, a gente entender de forma bem lógica, né? Tem muito mais coisa aí, detalhes que eu desconheço, e eu não sou nenhum especialista para falar. Mas a lógica por trás é essa, que as pessoas que tinham esse tipo de comportamento,
de viver mais isolado e não acompanhar a multidão, elas morreram e não tiveram descendentes. Por isso que, hoje, nós realmente, o nosso cérebro, ele nos induz a fazer o que os outros estão fazendo. Porque desde o passado lá, desde, né, toda essa história de 70 mil anos atrás aí, nós vivemos como? Eu preciso fazer parte de um grupo. Porque o grupo traz segurança, o grupo traz força. Um grupo é muito mais forte do que um indivíduo sozinho. Então eu preciso ficar nisso. Eu preciso fazer parte do grupo. E o que o grupo está fazendo? Ah, o grupo está fazendo isso. Então eu preciso fazer isso porque eu tenho que fazer parte do grupo. Se eu não fizer o que o meu grupo está fazendo, provavelmente eu vou ficar isolado. E se eu ficar isolado, eu morro. Eu não quero morrer. Eu vou fazer o que está todo mundo fazendo. Então nós temos biologicamente, né, essa cognição, não sei se pode dizer uma cognição, mas a gente tem esse comportamento de andar em grupo, de ir em manada. Porque foi assim que nós sobrevivemos. E essa estrutura do nosso cérebro que pensa dessa forma, ela trouxe nós de 70 milhões ou mais aí, até hoje, 70 milhões, 70 mil anos atrás, até hoje. Ela nos trouxe até aqui. Agora, numa sociedade do século XXI, que tem drone, foguete, internet, celular, iPhone, tudo, ele não deu tempo de se adaptar. Eu falo muito rápido às vezes, né? Não deu tempo de se adaptar. O nosso cérebro ele ainda tem essas premissas guardadas dentro dele. Então, é natural que queiramos fazer o que os outros estão fazendo. Mesmo que não racionalmente a gente possa não querer, mas inconscientemente a gente é induzido aqui. E aí vem a grande sacada. Os grandes neurocientistas, os grandes psicólogos, psiquiatras, os grandes físicos, os grandes químicos, os grandes profissionais de todas as áreas, esses caras estão trabalhando nas grandes empresas justamente para poder levar todo esse conhecimento para as empresas e falar, olha, se você quer vender seu produto, vai por esse caminho, porque o cérebro funciona assim, o corpo funciona assim, a natureza funciona assim. E aí esses caras levam para o marketing, levam para tudo que é, né, meio de comunicação aí, um padrão que eles sabem que o nosso cérebro vai seguir aquilo. E aí a gente tende a cada vez ser mais consumista. Isso, século XXI, é muito forte, ainda mais agora com os aplicativos, né, de compras, facilidades, tudo isso é minuciosamente analisado para poder induzir o nosso cérebro a consumir um determinado produto. Então, nós passamos a ser consumistas, cada vez mais. E isso faz com que o Robert Kiyosaki venha bater na tecla e fala, meu, o problema é fazer as pessoas saberem gastar. É muito difícil, porque nem tudo nós mesmos não conseguimos controlar todos os nossos impulsos. Porque existe toda uma bagagem ali vindo contra nós, dentro de aplicativos, dentro de redes sociais, entre os amigos. Não é porque o amigo é mau, o amigo é ruim, é maldade dele, não. Ele está vivendo a vida dele igual a gente está vivendo a nossa, mas tudo isso faz com que a gente queira participar do grupo e para isso você quer consumir aquilo ali. E se está todo mundo querendo elevar o nível, você tem que elevar o nível. E aí o seu dinheiro não rende. E aí você vai atrás de mais dinheiro para quê? Para poder consumir aquilo que é de mais alto nível e você não tem o dinheiro. Essa é a famosa corrida dos ratos que o Robert Kiyosaki fala. Então, vai ser uma luta, será uma luta muito grande mudar os comportamentos. E, né, eu bati isso nessa tecla, perdão, alguns encontros atrás. E eu acho que eu vou bater nela o resto dos nossos encontros aqui, porque realmente é difícil mudar comportamento. Né? Existe um processo. Esse processo ele é demorado. E às vezes a paciência, né? A gente não vê o resultado no curto prazo e fala que e acha que não está tendo resultado. Ah, não é para mim, eu não consigo. E na verdade não é. É a necessidade de mais tempo para que haja uma sobreposição ali de comportamentos que faça você adotar aquele novo comportamento e o anterior ele fica ali escondidinho. Ele pode não sair, sabe? Ele pode estar ali enraizado, aquela crença, aquele valor, ela fica ali enraizado porque ela já estava lá. Mas você sobrepôs outro que é esse outro aqui que vai comandar o seu comportamento, né? Então, isso daí leva tempo. E a gente muitas vezes não percebe isso, né? Não percebe a mudança e às vezes não quer aceitar esse tempo que demora. Porque para algumas pessoas pode demorar dias, meses, para outros pode demorar anos ou décadas. Então, nós não sabemos, né? Não tem como mensurar quanto tempo vai demorar para você mudar o seu comportamento. Depende do quanto está enraizado. Depende da sua capacidade de a se adequar a coisas novas, né? De aceitar uma verdade nova. Quando você está disposto a se sacrificar para mudar quem você é, tudo isso vai influenciar os seus gastos.
E é isso que o Robert Kiyosaki fala. É difícil lidar com os gastos. Não é com ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, você ensina o caminho, a pessoa ganha. Tá, mas e aí? Se ela gasta tudo que ela tem, porque ela não consegue controlar, ela é impossível. Né? Essa é a grande sacada que a gente tem que refletir e aí você buscar, né? Dentro de você, essa questão de como que são meus gastos? Por que eu gasto tanto? Por que não sobra dinheiro? Como que funciona isso? O que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo meu, né? Pô, eu não sei, né? Até que ponto? Às vezes eu fico falando de mim, mas eu acho que é importante. Serve como parâmetro, né? Eu falar também o que acontece comigo. Eu acho que, né, eu uso muito disso. Então, eu acho que é importante. Então, eu vou comentar. Caso vocês não gostem, vocês comentem. Pô, não precisa dar seus exemplos de vida não, que a gente não tá afim. Tá? Mas olha só. Hoje, por exemplo, hoje eu falei para vocês que eu trabalho na fábrica, né? E lá eu chego, tenho umas meia hora mais ou menos antes de começar. Depois, a cada 2 horas, tem um intervalo de 10 minutos para você ir no banheiro, tomar uma água, senta uns 5 minutinhos e volta para a linha de produção. Aí tem o almoço, que são uns 55 minutos. Depois tem mais 3 intervalos de 10, né? Porque são 13 horas lá dentro, né? E, cara, cada momento desses intervalos, de momento que a gente chega, fica uma galera lá trocando ideia. Brasileiros, tem bastante brasileiro, né? Tem os japoneses, e ficam batendo papo. E, cara, é muito legal. E eu sou uma pessoa que tem um alto grau de extroversão. Eu adoro conversar. E aí me pega. Porque muitas vezes eu ouço a galera conversando. E aí o assunto é legal. E puta, eu me empolgo, né? Só que eu tenho um objetivo. Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso atingir os meus alvos, meus objetivos que eu fui montando no decorrer de meses, de dias, meses e anos. Então, eu tenho um projeto de vida e eu preciso percorrer esse caminho. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de fazer novas amizades. Eu abri mão de, no momento de descanso na fábrica, que meu, é muito cansativo. Nesses momentos de descanso, ao invés de descansar e bater um papo para descontrair, eu vou ler, fazer minhas anotações, algumas, inclusive, que eu trago aqui para a gente bater um papo, outras que eu ainda não trouxe, mas que são para o meu conhecimento, porque eu preciso desse conhecimento e eu não tenho muito tempo. Quando eu chego em casa, já falei, eu chego quebrado. E muitas vezes eu não aguento estudar. E quando eu tento, eu leio e volto, leio, volto, leio e volto, eu falo, mano, eu não consigo gravar, não consigo entender. E aí eu vou dormir, porque eu tenho 5, 6 horas para dormir. E aí eu tenho que acordar de novo, e é literalmente, é dormir, acordar e trabalhar, voltar, comer alguma coisa, tentar ler, dormir, voltar, e vai. Então eu aproveito esse horário, que eu estou um pouco mais lúcido, eu aguento, e aí eu vou estudar. Então eu estou abrindo mão, embora eu goste. Inclusive, às vezes, o assunto é bom e eu começo a me perder na leitura para focar no assunto. Aí eu coloco o fone de ouvido, coloco aquelas ondas lá e fico e vou embora. Então esse é um exemplo. Eu abro mão daquilo, né, que eu gostaria de fazer ali na hora, e no caso muitas vezes algumas coisas é consumo, para fazer o que eu tenho que fazer. No caso do consumo, por exemplo, o que acontece? Eu tenho sonho de ter um carro aqui no Japão. Ele chama Crown. E eu gosto de carro sedã. Carro de velho, né, meu? Sedãzão grandão, assim. Nossa, ele é maravilhoso. É um puta de um carrão. E eu tenho um sonho, eu sempre tive, falo pra minha filha, pra minha esposa, eu quero ter um Crown, eu vou ter um Crown. Olha só, né? Há pouco tempo atrás, eu tinha condições de comprar um Crown zero. Ir lá na loja, falar assim, ó, eu quero um Crown zero, quero ele todo equipado, tal, seguro, tudo bonitinho. Eu tinha essa condição. A gente tinha reserva para fazer isso. Zero, zero, na loja lá e pegar ele zero, à vista, assim, pum, beleza. Só que o que nós fizemos, eu e minha esposa? Que aqui a gente não divide dinheiro, né? O dinheiro é da família. Então é eu, ela, minha filha. A minha filha, sim, ela tem a conta dela porque ela faz, né, uns servicinhos assim de uns bicos. E aí ela toca o dinheirinho dela, mas ela me dá 10% para poder investir. Então ela me deu os 10%, ela vive com 90%. Mas ela pede dinheiro e a gente dá normal. Então, o nosso dinheiro é da família. Então a gente calcula quando a gente vai fazer fechamento do mês, para ver, né, despesa e receita e tal. É tudo uma conta só. Né? Então não tem dinheiro meu, dinheiro da minha esposa. E aí o nosso dinheiro dava para comprar. E aí o que a gente falou? Bom, mesmo assim, a gente está estudando e a fábrica consome muito tempo. A gente não consegue alavancar nos estudos. Eu falei o seguinte: vamos pegar essa grana e vamos tirar um ano para a gente estudar. Vamos pegar um ano para a gente cuidar da saúde, dormir bem, se alimentar bem, ter atividade física. Vamos pegar a maior parte do dia para trabalhar
e para estudar e colocar em prática o que a gente está estudando. E fizemos isso, cara. Deixei de comprar o carro, porque eu tenho um carro velho, mas o carro vai para tudo que é lugar. Ele nunca me deu um problema. Todo mundo gosta, sabe que é velho, mas não importa. Ele me leva para tudo que é lugar. Eu consigo viajar, pegar a estrada. Ele é 1.8, então aqui no Japão tem uns carrinhos que é 0.6, 0.8. E eles pegam a estrada também, mas dá um trabalhinho, né? 1.8 vai que vai. Não dá trabalho nenhum, vai tranquilo. E não me dá pra, eu só troco o óleo e põe gasolina. Troco o óleo e põe gasolina. Acho que eu tô com ele 8 anos, devo ter gastado, sei lá, umas 4 vezes ele estragou uma suspensão, alguma coisinha assim que teve que trocar. Mas nada que me deixou na mão, tive que chamar resgate, não me fala? O guincho, né? Então, tranquilo. Pegamos essa grana e fomos estudar. Passamos um ano. Cara, a gente planejou o seguinte: se em um ano estudando, colocando em prática a gente estudar, a gente montou um escritório em casa, né? Falou, se a gente conseguir viver trabalhando no escritório, seria perfeito. Maravilha! E a gente ia tocar a vida assim e ia cada vez, né, fortalecer, porque aí a gente teria mais tempo para estudar, mais tempo para pôr em prática. De novo, a fábrica consome muito do nosso tempo e não dá para estudar. E aí a gente conseguiria, né, trabalhando em casa no nosso home office, desenvolver aqui, continuar nosso trabalho e desenvolver e crescer, né? E beleza, vamos lá. E aí passamos um ano estudando e consumindo aquela reserva que a gente tinha. E no final, não deu certo. Não conseguimos, no período de um ano. E aí, já era planejado. Falou, assim, um ano a gente não conseguir, volta um primeiro para a fábrica, para a gente poder manter as contas em dia. E o outro fica mais um pouco. Se não conseguir, em um ano e meio, volta os dois. E aí a gente começa do zero de novo. Cara, sem problema algum. Vamos começar do zero? Vamos arriscar? Vamos. E arriscamos. Não deu certo. Eu voltei para a fábrica primeiro. Minha esposa, né? Voltou, tá voltando, né? Ainda não tá, mas a gente tá nesse projeto aí. Mas, olha que louco, né? Isso que eu queria trazer esse exemplo, porque eu tinha um desejo muito grande de ter o carro. Eu podia ter esse carro. Eu podia até comprar usado e sobrar um dinheirinho. Tudo bem. Você falou, pô, por que você não comprou um usado? E aí pegou o dinheiro, o restante do dinheiro para você fazer esse período. Só que aí diminuiria o período. E a gente queria um período longo para poder se adaptar ao que a gente estava estudando e conseguir colocar em prática até o nosso cérebro se familiarizar com aquilo e se tornar automático, e se tornar produtivo, capaz de fazer aquilo. É igual dirigir. No começo é horrível, né? Você tem que prestar atenção em tanta coisa ao mesmo tempo que hoje, se você parar para. Se alguém descrever para você hoje, passo a passo de cada detalhe para dirigir, você fala: Meu, é tudo isso? Precisa de fazer tudo isso para dirigir? Sim, precisa. E a gente não pensa mais. Por quê? Porque pensar leva esforço, muito esforço. E como é algo muito repetitivo, a estrutura do nosso cérebro fala assim: então, é isso que tem que fazer? É sempre que vai fazer? Então é o seguinte, vamos deixar isso tudo automático para não gastar energia. É literalmente assim que o cérebro funciona. Vamos deixar isso automático para não gastar energia. E você não pensa mais, só faz. É meio que inconsciente. Então a profissão, né, tudo que você projeta, né, de carreira para você, tudo que projeta de futuro que você quer fazer, você vai até o seu cérebro aprender a fazer aquilo e tornar aquilo automático. Então, a gente queria esse tempo, né, para fazer isso. Então, nós realmente abrimos mão de consumir outras coisas. É nessa pegada que eu acho que o Robert traz para nós, né? Você deixar, né, de consumir. Não é deixar, mas você saber fazer uma troca. Eu vou deixar de consumir isso que eu quero, eu vou deixar de comprar um tênis, eu vou deixar de comprar um carro, ou vou deixar de fazer isso para poder construir os meus ativos, construir meu portfólio de ativos. E o que, que a gente começou? Qual foi o início da abertura do nosso encontro de hoje? O principal ativo é conhecimento, é a nossa inteligência. Então eu abri mão de consumir muitas coisas, fazer muitas coisas para investir nos nossos conhecimentos. E junto com o conhecimento vem saúde, porque a saúde reforça o conhecimento. Nós temos mais capacidade de memória, de raciocínio, de lógica, de tudo, se a gente tem um estado de saúde melhor. Então a gente cuidou de sono, alimentação e atividade física para também fortalecer o cérebro para que ele consiga, né, reforçar tudo que a gente estava estudando. Armazenar, identificar, né, associar. Né, e aí a gente fez isso. Então eu acho que isso é importante na nossa vida. Né, a questão que ele fala aqui. Saber para onde vai o dinheiro, os gastos. Então é importante a gente
ter esse fluxo aí e saber para onde eu vou mandar meu dinheiro. Ter esse fluxo, não, perdão. Ter o controle desse fluxo. Saber para onde está indo meu dinheiro e a partir daí você identificar, bom, isso daqui me afasta de quem eu quero ser, então eu não vou gastar com isso. Isso me aproxima de quem eu quero ser, então eu vou gastar com isso. Isso daqui eu vou comprar. E aí você vai chegar nessa balança que o Robert fala. Compre ativos e deixe de comprar passivos. Tá? Queria trazer esse exemplo para vocês verem que realmente eu aplico isso na vida mesmo. E em vários aspectos. Vários. Consumo de coisas pequenas também. Roupa, né, coisas para casa, assim. A gente pega o mais barato porque não quer gastar a nossa renda. Tem coisas que eu quero comprar que meu salário permite comprar. Mas se eu comprar, vai desfalcar a parte que eu mais estou fortalecendo, que é conhecimento, que é livro, que é instrução, é curso. Então isso para mim é importante agora porque eu quero construir essa base. Tá? Então é isso que eu queria trazer, essa reflexão aí para a gente pensar nisso, né? Você pensar sobre o que você está construindo para o seu futuro. Aonde que está o seu fluxo de caixa hoje? Aonde estão? Quanto que você está direcionando do seu dinheiro para os ativos? Quanto você está direcionando dinheiro para os passivos? Uma vez que você já identificou que ativo põe dinheiro no seu bolso e passivo tira dinheiro do seu bolso. Beleza? Essa era a parte. Eu acho que. Será que vai dar? Vai ficar grandão esse vídeo, hein? Mas vamos lá que eu acho que não tem muito. Bom, depois ele vem falar sobre casa. Ele fala que casa é um passivo. E a gente acha que casa é um ativo. Então, mais uma vez, ele está falando essa questão de você identificar o que é um ativo e o que é um passivo. Para a grande maioria de nós, casa é um ativo. Pô, é minha casa, meu ativo, né? Meu patrimônio. Então é um ativo. E ele fala que não, que casa é um passivo. Mas eu não vou me apegar muito nisso. Eu vou ler uma passagem aqui, tá, página 85, que ele mata a cheirada aqui, eu acho que a gente não precisa se apegar muito nisso, não. Ele fala o seguinte: não estou dizendo que não deva comprar um imóvel. O que estou dizendo é que você deveria entender a diferença entre um ativo e um passivo. Quando quero uma casa maior, primeiro compro ativos que vão gerar fluxo de caixa para arcar com o imóvel. Beleza. Então, o que ele está querendo dizer com isso aí? A gente vai chegar num outro ponto que vai reforçar isso, mas o que ele está querendo dizer assim: casa é um passivo, não é um ativo, tudo bem? Mas não estou falando que você não comprar uma casa. Pelo contrário, pô, compra uma casa. Você tem que ter o seu lar, o seu conforto, o cantinho que você gosta de estar, né? Pô, de repente o seu escritório ali, a sua biblioteca, para você estudar, para você progredir de forma no seu conhecimento ali, você fazer seus cursos, é um quartinho isolado, que não tenha tanto barulho, né? Uma luz legal para você se concentrar. Pô, faz isso sim, cara. Só que saiba que a sua casa, ela põe dinheiro no seu bolso. É isso que ele está dizendo. Quanto que você recebe por mês por ter uma casa? Tudo bem, né? Se você tem uma casa que você alugou, aí é uma outra coisa, né? Nós estamos falando da sua casa que você mora, né? A sua casa, a casa que você mora, quanto que ela põe no seu bolso? Provavelmente nada, ela tira dinheiro do seu bolso, porque tem imposto, tem IPTU, né? Ou você mora de aluguel, tem um aluguel, tem condomínio, quem mora em apartamento, você tem manutenção, quebra alguma coisinha, você tem que arrumar, pintura, nananana. Então a casa tira dinheiro do nosso bolso. Por isso que ele está falando que é um passivo. Mas ele logo no começo ele fala, não estou dizendo para você não comprar um imóvel, tá? Essa parte eu acho que a gente não precisa nem discutir, porque é bem lógica, né? Aí, olha que legal, na página 85, e aí ele vai falar, ele está falando aqui a questão de gerar fluxo de caixa para pagar o seu imóvel, né? E ele fala o seguinte, ó, se uma demonstração financeira, ou perdão, ele fala o seguinte, sem uma demonstração financeira, você não sabe exatamente onde está no jogo, financeiramente na vida. Goste ou não, o dinheiro revela a pontuação do seu jogo, e uma demonstração é o seu indicador de desempenho. Olha o que ele está falando. Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Você sabe de onde vem o seu dinheiro? Porque duas vezes ele usou a palavra fluxo de caixa. Demonstração financeira no caso do fluxo de caixa. Vamos entender o que é fluxo de caixa. De forma mais simples possível. Simples. Eu não tenho uma caixa aqui. Isso aqui é uma caixa. E ela tem dinheiro aqui dentro. De um lado entra dinheiro. Por outro lado sai dinheiro. Isso é um fluxo de caixa. A forma mais simples de se entender. Da onde entra dinheiro? Meu salário. Meu salário põe dinheiro no meu fluxo de caixa, no meu caixa. Para onde sai o dinheiro?
água, luz, gás, aluguel, compra, vestimento, educação, livro, transporte, diversão, blá. Entra dinheiro do salário, sai dinheiro para tudo isso. Isso é um fluxo de caixa. Simples, de forma simples, é isso que é um fluxo de caixa. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? Você tem que ter um controle do seu fluxo de caixa e saber para onde está indo o seu dinheiro. Então, se você não sabe onde você está no jogo, se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, você não sabe onde você está no jogo. Se você está perdendo, ganhando, empatado. Claro que na maioria das vezes a gente sabe, né? Se no mês não deu para pagar as contas, estamos perdendo. Mas a grande sacada que ele fala da contabilidade é que não importa o número, não importa o que está escrito ali. O que importa é a história que ele conta. Para você entender a história que ele conta, aí sim você vai ter que pegar os detalhes. Aí sim você vai ter que pegar todas as suas despesas e buscar dentro delas o que está acontecendo. Para onde está indo cada centavo que você ganha. E é aí que você começa a entender onde você está no jogo. Tá indo, o dinheiro está indo de forma supérflua, está indo para gasto que não precisava, ou realmente precisa, todos aqueles gastos, todos. Se você tirar alguma coisa, qual falta que ele vai fazer na sua vida? Como que você vai ficar quebrado se você tirar alguma coisa? Você vai passar mal? Você vai ficar doente? Você vai deixar de morar? Né? Essas as perguntas mais básicas. Quais são as despesas que você tira hoje que vai tirar aonde você morar, vai tirar o que você comer, vai tirar o que você vestir, ou vai tirar o que você trabalhar, que é onde você gera a sua receita. Se você tem gastos que não vão atrapalhar você a sobreviver, a morar, a vestir, a trabalhar, são gastos que você pode cortar. Né? Para pensar nesse ponto. É claro que tem pessoas que tem reserva, e aí ela gasta porque ela tem reserva. Tal, e é um outro patamar já, né? É uma outra discussão. A discussão é, eu ganho 10 e eu gasto 10. Mas eu quero melhorar minha condição de vida. Então tá, desses 10 que eu gasto, o que eu posso tirar? O que se eu tirar, não vai me matar hoje, não vai me quebrar minhas pernas hoje. Né? Então é nesse ponto que ele está falando. Então conhecer as minúcias, os detalhes do seu fluxo de caixa é fundamental para você saber onde você está no jogo. Beleza? Ele tem uma demonstração financeira aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Eu vou mostrar no livro mesmo, tá? Ó, ele está mostrando aqui a questão do ativo e do passivo, né? Então ele está falando como que uma família rica vive e como uma família mais pobre vive. Então, a família de classe média e baixa, ela se concentra em quê? Em comprar passivos. E quem tem mais grana se concentra em quê? Comprar ativos. Então, é o que ele vem falando antes. Passe a sua vida comprando ativos e tente fazer o máximo para reduzir os passivos. Ele fala que é isso que os ricos fazem, né? E por isso que eles têm tanta grana. Aí, por isso que eles têm tanta grana. Agora, então vamos entrar numa outra parte legal que ele fala, por que que os ricos enriquecem? E aí é legal. Os ricos enriquecem, o rico já é rico, né? O rico já tem dinheiro. E a grande sacada é assim, vamos colocar duas fontes diferentes de renda, de dinheiro. Duas fontes de dinheiro. Vamos dizer assim. Uma é o salário e a outra é a renda. O que é o salário? É aquilo que você ganha trabalhando. Você precisa estar lá. Você precisa ir bater cartão, você precisa estar lá. Perdão. E você ganha esse dinheiro. Isso é a renda, é o salário. O que é a renda? É aquilo de dinheiro que entra no seu caixa. Lembra do fluxo de caixa? É aquilo que entra no seu caixa sem você estar lá, sem você trabalhar, sem você fazer nada. Então, por exemplo, você tem uma casa, a segunda casa, e ela está alugada. E desse aluguel, todo mês, pinga dinheiro na sua conta. Isso é renda. Então ele fala que os ricos, né, eles têm muita renda. Então, pinga muito dinheiro aqui dentro. Porque eles pegam e reinvestem. Então, o salário e a renda, juntos, forma o caixa, a entrada de caixa. E as despesas dessa galera é baixa em comparação a isso. Então, o que acontece? Sobra dinheiro. Eles ganham isso e gastam isso. Esse tantão aqui, ó, sobra. O que eles fazem com o dinheiro que sobra? Eles compram mais ativo. E se no ano passado eles ganharam isso e gastaram isso, nesse ano, como eles compraram mais ativo, eles vão ganhar isso aqui. Vai sobrar mais. Sabe o que eles fazem com esse dinheiro? Eles compram mais ativo.
Com mais ativos, a entrada aumenta e eles começam a ganhar mais. Então, é por isso que os ricos enriquecem. Por quê? O dinheiro que sobra, eles compram mais ativos. E aí entra mais dinheiro. Entrando mais dinheiro, sobra mais dinheiro. Sobrando mais dinheiro, eles compram mais ativos. Comprando mais ativos, entra mais dinheiro. E esse ciclo não para. Por isso que eles não param de enriquecer. Então, o de cima sobe e o de baixo desce. Porque o de baixo cada vez tem menos. Então, essa é a grande sacada, a grande sacada. Vou trazer só um dado rapidinho. O Branko Milanovic, eu não sei se estou pronunciando o nome certo ou não, no livro Capitalismo Sem Rivais, ele traz uma coisa legal, que até a Revolução Industrial, a maior parte dos ricos, eles viviam de renda. Renda, lembra que a gente comentou que renda é aquilo que vem de aluguéis, juros, empréstimos e tal. Então, eles viviam disso. Com a Revolução Industrial, começou a surgir o espírito capitalista, que o Max Weber traz, né? E ele fala que, né, o Weber ele traz essa questão do espírito mesmo, é um negócio que está interno, de competitividade, querer crescer, querer fazer, sabe? Não é uma coisa que, né, alguém determinou que tinha que ser assim, ou uma sociedade. Não, surgiu um espírito assim de querer construir, de rivalidade, de fazer, desenvolver e tal. E nesse espírito, começou as pessoas a trabalharem muito, mesmo quem não tinha dinheiro começou a produzir, produzir e ganhar dinheiro. Então começou a surgir pessoas que ganhavam dinheiro do salário, porque eles trabalhavam na fábrica, eram dono da fábrica, eles trabalhavam na fábrica. Então era diferente dessa galera. Essa galera aqui, até a Revolução Industrial, era o ócio. Tem um autor, que eu não lembro o nome dele, um economista, que ele falava que era a renda do ócio. Né? E aqui não. Aqui os donos trabalhavam, e trabalhavam pesado. Né? E com esse trabalho, eles ganhavam um salário, só que também eles formavam mais patrimônio. E aí, com esse patrimônio, que eram os ativos, aumentava a renda. E aí eles trabalhavam mais, ganhavam mais salário e aumentava a renda. E isso fez com que houvesse agora grandes milionários que, além da renda, tinham salário. E aí o Milanovic traz que, a partir da revolução da informática, aí, 1950 para frente, principalmente, disparou com a tecnologia, né, com a vinda da informática. Aí depois, internet, redes sociais, aplicativos, lojas online. Os multimilionários, eles ganham um salário muito altos e eles têm patrimônio tão grande, uma quantidade de ativos tão grande, que a renda dos ativos também é gigantesca. Então esses caras ganham muito salário e ganham muito da renda. Então eles sobra muito dinheiro. Sobra muito dinheiro e esses caras compram mais ativos. Então, cara, é louco, assim. As curvas ficam assim, ó. Porque hoje tem muito mais gente que ganha dinheiro dos dois lados. Salário altos e tem ativos, tem uma renda alta também. E isso é um dado bem legal. Então mudou muito, né? Claro que trouxe oportunidade para muita gente também que nem tinha condições de fazer alguma coisa. As redes sociais são isso, né? Elas mostram pessoas que do nada elas conseguem, do nada não, né? Se esforçam e tal, mas elas conseguem, né, ter uma ascendência aí pela internet, conseguem fazer uma boa grana também. E a partir daí, se essa pessoa tiver proficiência financeira, ela pega esse dinheiro e vai comprar ativos. E aí, ó, salário ativo, salário ativo, salário renda, salário renda. E aí vai embora. E aí ele fala que a classe média e os pobres fazem o quê? Aumenta o salário, compra passivo. Aumenta o salário, compra passivo. Ganha uma promoção, mais passivo. Uma casa maior, um carro melhor, uma casa de praia. E aí vai, e vai. Só aumenta os passivos. Aumenta a renda, aumenta passivo, passivo, passivo. E eles não saem do lugar. Essa. Ah, e aí legal. Peraí. Aí ele fala, essa parte aqui eu falei que eu ia comentar, que ele fala, por que ganha muitos salários você não fica rico? Porque o rico para ele, a pessoa rica, pro Robert, que ele fala, são as pessoas que têm muitos ativos, que esses ativos são capazes de gerar renda para aquela pessoa a ponto dela sobreviver sem fazer nada. Esse é o ponto, né, que a gente vai comentar agora. Não, vai comentar no próximo ali, né? No próximo eu vou comentar. Agora ele está falando assim, depois disso... o que o Robert aconselha, né? O que ele vai aconselhar? Então ele fala, concentre-se em aprender a diferença entre ativo e passivo e passe sua vida comprando ativos. É basicamente isso que ele fala, né? Que o objetivo, né, principalmente para nós que somos assalariados e trabalhamos, né, em empresas em geral como empregado, CLT ou não, mas trabalha assalariado,
Nosso maior dificuldade e o maior objetivo é dificuldade, diminuir passivo, ou seja, diminuir nossa despesa a ponto de sobrar um pouquinho de dinheiro. Né? Essa é a maior dificuldade. E o maior desafio é criar essa lacuna, é criar esse espaço entre receita e despesa. Então, ele fala que você tem que focar em reduzir passivos. Eu diria que hoje, né, principalmente com o advento das redes sociais, da internet, tudo, dá para trabalhar os dois. Porque, por exemplo, você pode focar, né, começar a destrinchar quais são as suas despesas, focar no que você pode tirar, o que você pode não tirar, mas minimizar. Uma coisa simples, tá? Eu vou dizer, por exemplo, eu uso um amaciante que não é o mais barato, mas a minha esposa adora aquele amaciante. Então a gente compra ele. Mas se eu focar em diminuir mais a minha despesa, eu posso trocar por um outro amaciante que é, sei lá, 40%, 30%, 40% mais barato. 30% mais barato, vamos dizer assim, né? Uns 30% mais barato. Querendo ou não, são pequenas coisas, modificações que eu vou fazendo ali nas minhas despesas para sobrar um dinheirinho a mais para eu ir lá para minha coluna de ativos. Então, é possível? É isso que a gente tem que conduzir. Na questão das despesas, né? Na questão da receita, acho que aí a gente tem que focar em buscar alternativas. Então, por exemplo, poxa, se eu não me engano, a Magazine Luiza lá tem um site no Brasil que você pode abrir uma loja virtual e vender. Tem pessoas que vendem sofá online pelo Facebook. Tem pessoas que montam um canal no YouTube. Pessoas que são influencer. Pessoas que trabalham com aqueles links, repassando links patrocinados. A pessoa clica no link, compra alguma coisa. Né? Ela ganha um percentual, vende cursos dessa forma. Acho que você pode abrir um blog para falar de alguma coisa que você tem muito interesse. Por exemplo, sou apaixonado por futebol. Então você abre um blog para falar sobre futebol e de repente você consegue conquistar um monte de gente ali no seu blog. Você faz uma coisa que você gosta ali no seu tempo livre e aí você começa a colocar links ali patrocinados para as pessoas clicarem. E aí a pessoa clica, é direcionada a uma página e você ganha um percentual, né? Se a pessoa consumir alguma coisa ali. De repente, vários apetrechos aí, chuteira, luva, meia, uniforme. Quantas coisas pode vender, né? Se você está falando de futebol, né? E aí você tem várias formas assim de trabalhar pela internet e é uma questão de pesquisa mesmo. Como ganhar dinheiro pela internet? Eu acredito que hoje deve surgir milhares, milhares ou milhões de opções de ganhar dinheiro pela internet. Nenhuma é fácil. Vamos reforçar isso. Vamos reforçar isso porque é importante a gente ter essa clareza. Não é fácil. Nada vai ser fácil assim, para ganhar dinheiro principalmente. Mas você precisa se desafiar e tentar. Por quê? O começo vai ser muito difícil. Você não vai ter experiência nenhuma, não vai ter noção nenhuma do que está fazendo, provavelmente. Né? Vai ter que estudar muito. E aí vai chegar uma hora que você fala, pô, tô entendendo. Tô entendendo, mas ainda não dá dinheiro. E aí você continua. E aí você continua. E aí você vai melhorando. E aí você vai ganhando know-how. E aí você vai entendendo mais de pequenos detalhes que fazem a diferença ali. Até o ponto de começar aquilo dar dinheiro para você. Opa, começou a dar dinheiro, beleza. Deu dinheiro, deu. Ativos. Passe sua vida comprando ativos. É o que o Robert está falando. Então, ele fala isso, né? Não precisa parar de trabalhar e... Né, ele não fala, ele fala, olha, procure dentro do seu salário diminuir despesa para que você sobre um pouquinho para comprar ativos. E eu complemento isso dizendo, procure outras fontes de renda, principalmente pela internet, que talvez não consuma tanto seu tempo, e você não precisa se deslocar e tal, para poder, né, fazer uma renda a mais. Claro, de repente, eu já até brinquei, né, eu falei, de repente tem uma graninha parada lá, pega um parceiro que está desempregado, uma parceira que tá parada, ó, meu, vamos montar uma lojinha de cachorro quente, um carrinho de cachorro quente, você vende e tal, vamos montar um negocinho, vamos fazer uma coisa simples mesmo, mas que gere um fluxo de caixa, ou seja, que gere dinheiro entrando no seu caixa. Dinheiro entrando, dinheiro entrando. E com isso, você vai comprar mais ativos. Eu acho que esse é o caminho que o Robert traz para nós, né? E aí, para finalizar, o que faz alguém saber se está rico? Ah, aí é legal, né, cara? Como saber se você está rico ou não? De forma mais simples possível. Vamos supor que você continue trabalhando, tá? Eu tô rico, mas eu vou continuar trabalhando. O Robert se aposentou acho que aos 47 anos, em 1994, se eu não me engano. E aí ele fala que ele se aposentou, mas ele não parou de trabalhar. Que a aposentadoria, né, ou a riqueza para ele não é parar de trabalhar, né? E ele chegou nesse ponto de enriquecer, de se tornar rico. O que é se tornar rico? É você ter um fluxo de caixa, ou seja, é você ter um tanto de dinheiro que entra no seu caixa superior ao que sai do seu caixa. Esse é um conceito. Então,
Vamos supor que você trabalhe e tem um salário de 3 mil reais. E você tem vários ativos que te dão 5 mil reais. Ou seja, 3 mil de salário e 5 mil de ativos. Você recebe todo mês 8 mil reais. E você tem um custo de vida de 5 mil reais. Com 5 mil reais você vive de boa, tranquilo. Ou seja, está sobrando 3 mil reais. Isso é ser rico. Esse é um conceito de riqueza. Né? Minto, perdão. A questão do salário é importante. Ele fala do salário, mas ele fala que a riqueza. Perdão, tá um pouquinho errado. Ele fala que a riqueza é quando a sua renda, sem você trabalhar, tirando o seu salário, quando a sua renda dos ativos, ela entra e cobre todas as suas despesas. Por quê? Porque ele fala, se você parar de trabalhar hoje, a renda dos seus ativos paga as suas contas. Isso é riqueza. Se sobrar, melhor ainda, porque você compra mais ativos. Então, desculpa, essa questão do salário, se você trabalhar, melhor ainda que sobra mais dinheiro. Mas ele fala que o ponto da riqueza é quando o seu fluxo de caixa, que vem dos seus ativos, ele cobre todas as suas despesas. Você tem 5 mil de despesa por mês para você viver tranquilo? Beleza. Você tem 5 mil, 5.100 lá de ativo, todo mês. Você trabalhando ou não, entra 5 mil, 5.100 na sua conta. Então você está rico. Esse é um conceito. Quanto mais entrar, mais rico você está. Segundo conceito. E aí ele pega na página 91, tem uma frase aqui do cara. De um cara que chama Buckminster Fuller, se não me engano. Ele deve ler assim. Ele não sabe quem é que ele fala assim, ó. Alguém chamado Buckminster Fuller. Alguns consideram um charlatão e outros uma lenda viva. E aí esse cara fala o seguinte: a riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão. Então essa é uma outra forma de entender riqueza. O que é essa riqueza? Você sobreviver pelos dias que virão. Vamos supor que você gaste os mesmos 5 mil por mês. Ok? Beleza. Então você vai pegar 5 mil por mês. É só uma estatística média, tá? Você vai pegar 5 mil por mês, multiplicar por 12 meses, vai dar 60 mil, né? E aí você vai multiplicar pelo restante de anos que você vai viver. Vamos considerar, estatística, que você vai até os 90 anos. Vamos colocar que você vai até os 90. Então você pega 60 mil e multiplica por quantos anos falta para você chegar no 90. Eu tô pertinho. Não, tô na metade, vai. Eu tô 46, tô na metade. Para mim falta 44 anos. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar. Cadê minha calculadora? Para mim falta quanto? Se eu viver com 6 mil. 60, 1, 2, 3. 60 mil. Para mim faltam 44 anos. 2 milhões 640 mil. Se eu tivesse 2 milhões 640 mil na minha conta hoje, eu seria uma pessoa rica, porque eu não precisaria trabalhar e eu teria dinheiro pelo resto da minha vida até os 90. Quando chegar depois dos 90, se eu viver até os 100, os 10, a reta final lá, não sei o que aconteceria não. Mas essa é a ideia. Então você ser rico, esse conceito é isso aí, você ter essa grana pro resto da vida. Claro que esse dinheiro, é óbvio, né, gente? A gente está estudando finanças aqui, não sejamos leigos. O dinheiro tem que estar aplicado, né, em algum investimento que lhe dê pelo menos a inflação. Ele tem que estar junto, pelo menos com a inflação, porque os preços vão subindo, né? O seu dinheiro tem que subir junto. Então, o Tesouro Direto bastaria. LCA, LCI, CDB, alguma coisa assim. A poupança, eu acho que não, tá? E mas isso daí já todos nós sabemos, né? O dinheiro tinha que estar aplicado, senão o dinheiro vai perdendo valor com o tempo. Então esse é o conceito que ele traz de riqueza. Beleza? Bom, é isso, galera. Então esse foi o que eu trouxe, essas reflexões para a gente, né, pensar sobre a nossa vida, pensar sobre o que nós estamos fazendo com o dinheiro, o que o Robert Kiyosaki traz de conhecimento para nós, para que a gente possa começar a identificar quais pontos devem mudar para que a gente melhore financeiramente, a gente seja a pessoa que a gente queira ser, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu esteja sendo claro, simples, transparente. Eu tenho um grande objetivo assim de levar a informação de forma simples, sabe? De trazer exemplos, tá? Para que as pessoas, né, que têm menos conhecimento, as pessoas mais simples, sabe? Que uma pessoa que nunca estudou, uma criança, consiga entender o que eu estou falando. Eu sempre foquei nisso, né? Eu adoro até hoje ensinar minha filha. Porque eu gosto de falar de uma forma que uma criança entenda o que eu estou querendo dizer. Que aí eu acho que fica claro para todos.
Porque a essência do conhecimento, ela tá ali. Eu tô levando a essência, mas de uma maneira que facilite o entendimento para qualquer pessoa. Porque esse é o meu sonho, conseguir transmitir informações assim. E informações que valham, né, o que você está disposto, né, a usar na sua vida aí para melhorar, né, em todos os aspectos da sua vida. Tá bom? Muito obrigado. Vamos para o nosso próximo encontro aí. Vamos falar no capítulo 3, que é Cuide do seu negócio. E vamos debater sobre isso e entender o que o Robert quer dizer sobre isso e o que a gente pode adquirir de conhecimento para melhorar a nossa vida. Tá bom? Novamente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro. Tchau.